Luciano, meu nome é Daniel. Eu nunca havia ouvido falar em Sete Além, mas depois dessa experiência, tenho certezas e provas de que isso existe mesmo. Cabe um parênteses aqui que o Diego, o outro cara que me mandou o relato, também não conhecia o termo Sete Além, mas depois da experiência que ele teve, ele procurou no Google e viu toda a minha história. Voltando ao relato do Daniel. Em 2018, eu tinha 23 anos e estava em uma situação financeira muito grave e preocupante. Eu não tinha emprego e, para piorar, meus pais estavam encrencando comigo por causa das minhas péssimas amizades. Eu preciso deixar claro que eu nunca usei nenhum tipo de substância, apesar de andar com amigos que, em sua maioria, utilizavam algumas vezes. Apesar disso, após uma briga violenta, eu fui expulso de casa. É ruim e triste lembrar disso, mas aconteceu mesmo. Eles me mandaram ir embora, me deram uma pequena quantia de dinheiro e disseram para eu ir para a casa de um primo que morava próximo, em outra cidade ali, um primo que eles admiravam muito, um pouco mais velho que eu. Com esse dinheiro era para eu pegar o ônibus, ir até a casa desse primo, ele já estava sabendo que eu ia para lá, eu ia ajudá-lo um pouco com as despesas até eu arrumar um emprego. Eles iam me mandar mais dinheiro depois, mas não seria para mim, ia ser direto para as mãos desse meu primo. Esse meu primo, na verdade, era um caga-regra. 3 anos mais velho que eu, ele sempre quis me converter para a religião dele. Ele tinha um emprego fixo e uma namorada na mesma igreja. Só por isso ele achava que ele era um bom exemplo. Bom, não vou discutir esse tipo de coisa e nem ressaltar a hipocrisia dele. Vamos aos fatos. Eu não contei para os meus pais, mas eu não fui para a casa do meu primo, que ficava na cidade do lado. O que eu fiz assim que eles me expulsaram foi encontrar a minha galera na praça. Eles estavam lá de bobeira e eu contei para cada um deles tudo o que tinha acontecido. Uma moça que estava com a turma naquele dia se meteu na conversa. Eu preciso dizer que a minha turma era muito grande, mas sempre tinha uma galera a mais de alguns agregados que ficavam com a gente ali falando alguma besteira. Muitos jovens da nossa cidade que a gente às vezes nem conhecia andavam com a gente às vezes, passavam por lá. Nossa turma era referência. Bom, essa moça é esse caso. Ela não era conhecida pela gente e ela era bem bonitinha. Ela tinha meio que o estilo de garota roqueira. Ela falou para mim que conhecia um abrigo bacana e que eu poderia ficar lá por alguns dias. Eu perguntei o quanto eu teria que pagar para ficar lá e para quem eu deveria pagar. Ela riu e falou que não precisava pagar nada, que era comum as pessoas ficarem lá por um tempo. Ela comentou que lá tinham desde pessoas que fugiam de casa até pessoas que fugiam da lei, que era um lugar sossegado e seguro. Ela até frisou: nunca ninguém vai te encontrar lá, pode ficar em paz. Eu pedi para ela me dizer como fazia para ir para lá. Ela falou mais ou menos como que era, meus amigos escutaram também onde ficava, só que ela falou que ela ia me levar, já que ela estava indo para a capital e era caminho. Eu perguntei para os meus amigos vagabundos se algum deles queria ir com a gente, mas eles negaram. Falaram coisas do tipo: Deus me livre, presepada, vai sozinho, tá bom aqui. E coisas assim. Ficaram rindo da minha cara. A moça tinha um Celta velho, cheio de tranqueira. No banco de trás e no porta-malas era abarrotado de coisas. Ela falou que costumava dormir no carro. Tinha caixas velhas de fast food, latas de energético e até garrafas de bebida já quase no fim. Pegamos a estrada no final da tarde. Luciano, andamos muito tempo de carro. Muito tempo mesmo. Inicialmente, ela pegou caminhos que eu conhecia, estradas famosas, mas depois começou a entrar em pequenas estradinhas
que levavam a outras estradinhas. O coitado do Celta só balançando e pedindo arrego. No caminho, a gente foi rindo, ouvindo música, até que o rádio velho perdeu a sintonia. Eu ia pôr uma música do meu celular para a gente se distrair, mas não tinha sinal. Eu perguntei para ela se ela não estava com medo de estar comigo lá, um desconhecido, né, em um lugar tão distante e vazio. Ela falou que não e achava que eu era um desconhecido, mas que não, que ela me conhecia, ela sabia quem eu era. E ela também falou que era mais provável eu ter medo dela. No alto de um morro, chegamos em uma porteira. Ela pediu para eu descer e abrir essa porteira. Eu abri, ela passou com o carro e eu fechei. Entrei no carro, ela andou mais alguns metros até um casarão velho, branco, estilo colonial, tudo bem construído, mas já bem envelhecido, bem mal cuidado, bem destruído, vamos dizer assim. Eu vi pessoas nas janelas, algumas estavam atarefadas, outras pararam para me olhar. Já estava no início da noite. Comentei mais algumas coisas, mas ela não respondeu. A moça não falou mais comigo. Eu fiz piadinhas, brinquei, mas ela dirigiu até a frente do casarão sem abrir a boca. Então ela parou o carro e falou assim: desce. Ela falou bem séria, Luciano. Eu ri e falei: nossa, tá me expulsando, nem um beijinho. Ela não riu, não mostrou a menor reação. Ficou parada me olhando, esperando eu descer, com cara séria. Eu saí do carro e ela falou assim: eu não quero nunca mais te ver na minha frente, nunca mais me procure. Eu desci e falei: oxe, eu nem procurei ela. Ela arrancou com o carro na hora. Nessa hora eu fiquei com medo, porque eu falei: poxa, onde eu tô? Onde essa estranha me deixou? Vão vender meus órgãos. Então desceram uns caras, mais ou menos da minha idade, pelas escadas do casarão e falaram para eu entrar. Eles eram muito magros e tinham cara de cansado, estavam mal cuidados. O casarão era um tipo de albergue, praticamente não tinha nada lá dentro. Não tinha nem batente, não tinha portas, não tinha lâmpada, não tinha bocal para as lâmpadas, não tinha torneira. Imagine uma casa toda saqueada. Era exatamente isso. Só tinha paredes com o reboco quebrado, tudo pichado, tudo destruído e depredado. Em todos os lugares havia colchões velhos, sujos, estragados, finos, para as pessoas se deitarem. Havia alguns cobertores com pessoas já deitadas e outros vazios, enrolados, amassados em um canto. Também havia panelas com coisas cozidas para as pessoas comerem, se servirem, mas não dava para saber o que era. Tudo isso era iluminado por velas. Nessa hora eu pensei: eu estou numa espécie de cortiço. Os caras me levaram até o andar de cima, esses dois que me socorreram, me pegaram lá fora e falaram para eu encontrar um canto para eu dormir. Falaram que provavelmente não teria um colchão para mim ainda, mas dava para eu deitar num papelão ou, sei lá, achar um pouco de palha. Eu não acreditei naquilo, eu não parava de tentar acessar o meu celular. Eu ia, sei lá, chamar um Uber com algum dinheiro, pedir ajuda para algum amigo, até falar com a minha família, mas o celular estava fora de área. Quem estava lá e me via mexer no celular dava risada. Então eu fui para um corredor do casarão e um dos caras me falou para não ir até o fim daquele corredor. Era um corredor estranho, que era escuro, mas lá no final ele tinha uma virada para a direita, onde brilhava uma luz vermelha. E ele falou assim: não pode ir até o final do corredor. Eles falaram, esse cara me explicou que aquele lado do casarão era para quem estava mudando.
Eu não entendi na hora. Ele só detalhou que quem está mudando ficava ali, e quem está mudando não gosta da gente. Bom, tudo muito estranho. Eu peguei papelões e achei um cantinho seguro. Na real, ninguém estava mesmo ligando para mim. Eu me deitei e fiquei pensando no que eu faria no dia seguinte. Eu estava arrependido de ter ido até lá. Era melhor ter ido para a casa do meu primo chato mesmo. Só de pensar que teria que voltar todo aquele caminho no dia seguinte, já ficava cansado. Como eu faria para ir embora? Eu teria que pedir carona, com certeza. Eu não consegui dormir. Ouvi gritos, urros, uivos, gargalhadas. Tudo isso vindo de fora do casarão. E eu morrendo de medo que o que quer que estivesse fazendo aquele barulho entrasse. Eram gritos assustadores. Mas eu também ouvi passos dentro do casarão e urros vindo de dentro do casarão, lá daquele corredor da ala dos que estavam mudando. Eu acordei no dia seguinte cedo pelo barulho do movimento dos outros, que as pessoas foram se levantando desanimadas e saindo. Ninguém ali tinha saúde, era muita gente. Rapazes e garotas, todos muito magros, com roupas velhas rasgadas, todos tinham um odor muito forte. Não havia higiene nenhuma naquele local. O dia estava escuro e sem sol. Era aquele típico dia que parece que vai chover, desabar uma tempestade em qualquer momento. Mas não era isso, porque essa tempestade nunca veio. Eu descobri que eu estava numa chácara, que ao mesmo tempo era uma espécie de local de reabilitação, teoricamente. Parecia. Muita gente não se levantou àquela hora, ficou deitada nos quartos, como se estivesse num profundo desânimo. Eu vi um cara gritando que nem louco, agredindo os outros. Em seguida, esse cara arrancou a camiseta e correu para a ala dos que estavam mudando. Ah, eu entendi. Esse cara estava mudando. Tinha um fogão na cozinha, um fogão a lenha, e alguém tinha jogado alguns vegetais em uma mesa enorme. Cada um comia o que quisesse, o que podia, do jeito que quisesse. Que nem animal. Pegava com a mão mesmo. Tinha os tubérculos, tinha umas folhas, umas frutas que eu nem sei o que era. No fogão tinha uma grande panela com água, com nacos de carne cinza. Uma carne que eu nunca vi nem faço ideia do que seja. Eu decidi que eu não ia comer, apenas ia descobrir um jeito de ir embora, né? Todos conversavam besteira, falavam baixo, mas ninguém estava feliz ali, ninguém estava satisfeito. Pareciam condenados. Bom, eu saí do casarão para ir embora, mas logo na frente do casarão tinha uma carroça e tinha um homem adulto, bem mais velho, bem baixinho também, com cara de maldade. A pessoa tinha cara que exalava mal, cara de ruim mesmo. Ele era o único que estava rindo e estava feliz naquele lugar. Ele estava em cima dessa carroça e ele tinha aparência estranha, meio inumana. Uma aparência que eu fiquei olhando e falando, gente, como é que pode ter ser humano assim, tão diferente dos outros? E ele estava dando ferramentas para as pessoas trabalharem. Ele gritava e xingava todo mundo, entregava as ferramentas e mandando cada um para um lugar. Assim, vai para o lugar de sempre ali, vai trabalhar ali, vai ali e tal. Isso mesmo, nessa hora eu considerei que eu estava naquelas fazendas clandestinas que obrigam as pessoas a trabalharem. Que eu não vou falar o nome do que ele achou, mas vocês entenderam, né? Nesse momento eu notei também que tinha uma coisa errada, porque no Brasil tem muitas fazendas assim, mas geralmente tem um grande número de seguranças, de pessoas armadas. Não tinha, lá não tinha isso. Só esse homem em cima da carroça distribuindo as ferramentas. O cara
baixinho e ruim, esse homem, me chamou assim que ele me viu. Ele gritou: "Vem cá". Eu fui até ele morrendo de medo. Afinal, ele era algum tipo de líder. Ninguém mais nem estava ligando para mim ali. Cada um estava indo para o seu canto trabalhar. Ele me chamou e falou assim, algo mais ou menos assim: "Vem aqui agora. Você chegou ontem. Hoje é seu primeiro dia. Como é seu primeiro dia, você está no seu direito de fazer o que todos fazem no primeiro dia, que é tentar ir embora, tentar ir para casa. Todos tentam. Eu vou dar 1 ou 2 dias para você tentar, como eu fiz com todo mundo aqui, até você cair na real. Aí, depois que você cair na real, eu te dou uma ferramenta e te falo onde é para você trabalhar". Eu fiquei confuso e com medo, eu ia retrucar, sempre fui muito respondão. Ele percebeu e falou assim: "Só toma cuidado para não se machucar por aí. Eu não preciso de gente ferida aqui não. Isso dá trabalho. E se você morrer por aí, não adianta tentar voltar depois aqui para o casarão. Eu já avisei que o casarão é só para quem está vivo. Quem morreu vai para outro lugar". Eu estranhei e ele repetiu: "Não esquece, não é para morrer. E se morrer, não vem para o casarão, que o casarão é só para quem está vivo ou quem está em mudança". Eu achei aquele papo de doido, claro. Mas como o cara estava me liberando para fugir, eu quis aproveitar a oportunidade e sair correndo na direção contrária do casarão. Luciano, eu segui por 30 minutos, mas nada de eu achar a bendita porteira. Eu achei um morro e uma picada de mato para a direita. Eu decidi ir nessa picada de mato. Era um conjunto pequeno de árvores. Assim que eu saí do outro lado, eu vi um vale com uma vila cheia de casinhas. Eu dei graças a Deus por ver aquilo. Afinal, alguém lá poderia ter telefone, apesar de eu não estar vendo postes ou fios. Mas de repente, quem sabe, sei lá, um celular ou alguma coisa que me pudesse comunicar, até um rádio amador, se fosse o caso. Quando eu comecei a ir em direção ao vale, alguém me chamou. Ficou gritando: "Ô, ô, psiu!". Eu olhei para trás e era um rapaz do casarão. Ele estava com outro, ele mais um. Os dois estavam cortando mato, trabalhando. Eu fui até eles e esse rapaz falou assim: "Não vai para aquela vila não. Se for, já te digo, você não vai voltar mais. O pessoal lá odeia a gente. Eles querem expulsar a gente daqui. Eles vivem expulsando quem vem para cá, mas quem é do casarão, eles já matam direto, porque a gente veio para cá por vontade própria. Quem veio para cá acidentalmente, esse pessoal fica expulsando, dizendo para ir embora. Vai embora, você não é bem-vindo aqui. Agora, quem veio de propósito, esses não têm perdão. E eles sabem a diferença entre essas pessoas". Eu não entendi nada. O rapaz disse que se chamava Vinícius, falou que eu estava perto dos limites da fazenda. Falou: "Ó, você está quase saindo da fazenda, olha só. Mas se você sair", ele me disse, "você não vai encontrar estrada e nem nenhuma cidade". Vinícius me explicou que eu não estava mais no meu mundo. Ele disse que se eu pegasse uma moto e saísse bem rápido, bem para longe, eu só veria mais e mais lugares e pessoas horríveis, porque esse mundo era horrível e não era mais o meu mundo. A fazenda era o melhor lugar daquele mundo que eu podia ficar, pelo menos das redondezas, porque lá na fazenda a gente trabalhava, dormia e comia, só não podia sair de noite. E também, se por acaso alguém passasse por mudança, ia ter que viver com eles em outro lugar. Eu perguntei sobre o que era essa tal mudança que todo mundo falava e Vinícius explicou mais ou menos isso. A mudança é o sonho de todos nós. É quando a gente, por algum motivo, vira um deles.
A gente vai se transformando, muda o corpo e a cabeça, fica agressivo e feio. Aí você vai para aquela vila ou vai até para outros lugares. Aqui tem muitas cidades nesse mundo. E é muito bom quando você passa pela mudança, porque você para de sofrer. Eu já estou aqui há 9 meses e vi muito amigo meu mudando, mas eu, infelizmente, ainda não mudei. O outro cara que estava com o Vinícius comentou assim: Vini, fala para ele das motos, fala das motos. O Vinícius riu e falou que ele tinha dado exemplo que se eu pegasse uma moto eu poderia sair por aí, porque às vezes, perto daquela fazenda, passam alguns motoqueiros. E são motoqueiros do nosso mundo, que passam bem rápido e não param nem ferrando e não olham para ninguém, nem falam com ninguém. Porque esses motoqueiros sabem que estão cruzando outro mundo. Vinícius falou assim: esses motoqueiros usam o nosso mundo, esse mundo aqui, de atalho, mas é um atalho perigoso. Pausa para um comentário. Quando eu li essa parte, eu me lembrei de outro relato, que vocês devem lembrar muito bem também, que é o relato onde a moça andava de moto e ela aprendeu a cortar caminhos por Sete Além, lembra? Eu até acabei contando em alguns canais, em alguns podcasts esse relato, lembra? É interessante porque eu até pensei, será que é a moça, ela falava naquele relato que ela parou e viu uma vila. Não sei se vocês se lembram. Então eu fiquei muito cabreiro quando li essa parte. Detalhe que esse relato veio antes do relato da moto, para mim. Esse relato chegou, se eu não me engano. Então eu fiquei bem, achei bem legal. Bom, continuando. Eu falei para o Vinícius que aquilo era mentira, que aquilo era um absurdo. Eu expliquei que uma moça tinha me trazido de carro na noite anterior e que ela tinha vindo de carro da minha cidade, que a gente ainda estava no Mato Grosso, que não era outro mundo. Estava a alguns quilômetros de uma cidade qualquer. Vinícius e o amigo riram muito na hora. Eles falaram: moça, aquilo ali é o irmão do Bufo. Você enxergou ele como se fosse uma moça? Vai me dizer que vocês se beijaram. Eles riram e eu não entendi nada. Bom, Luciano, eu confesso que eu até tentei não acreditar naquelas baboseiras que eles me disseram, mas o problema é que todo mundo ali falava as mesmas coisas, contavam as mesmas histórias, porque eu conversei com outros jovens que estavam ali. Duvidando disso, eu ainda tentei ir aos limites da fazenda. E o que eu vi não foi nada legal. Eu subi no morro e consegui ver parte daquele mundo. Lembra quando eu falei que havia uma picada para a direita e um morro na esquerda? Eu subi aquele morro. E o morro era alto e deu para eu ver parte daquele mundo, pelo menos um pedacinho ali mais das redondezas. Parecia o cenário do apocalipse. Tinha um céu estranho, uns bichos gigantes no horizonte, que eram bem devagar, eles se moviam bem devagar. Tinha uns pássaros esquisitos também. Havia incêndios em alguns lugares, vulcões. Parecia um inferno. É verdade, eu estava mais seguro na fazenda. Com o passar dos dias, eu fui me acostumando ao pior: comer mal, dormir mal, não tomar banho, ser maltratado por todos. De noite, ouvíamos sons terríveis fora do casarão. Aquele casarão e as ferramentas tinham sido feitos no nosso mundo. Isso que é mais bizarro. Muita coisa naquele casarão tinha marcas e cara de terem sido feitas aqui na Terra, mas por alguma razão estavam lá, perdidas. Por que será? Bom, é tudo isso muito estranho
e eu fiquei por lá 2 semanas. E Vinícius, o cara que tinha me ajudado, começou a mudar. Isso mesmo. Ele começou finalmente a passar pela mudança que ele tanto queria. Ele ficou com os olhos amarelos, pele ressecada, língua preta, olhar maligno. Ele ficou parecido com os seres que moravam lá, que não eram humanos. Isso foi aos poucos. Bom, eu achei que eu fosse morrer ali esquecido. Eu senti saudade dos meus pais e dos meus amigos e até do meu primo insuportável. Eu vi que as pessoas que mudavam, passavam pela mudança, elas começavam a agredir as pessoas e depois elas eram levadas até a outra ala, onde a gente só ouvia os gritos deles. Eu fiquei sabendo também que o casarão ele tinha sido proibido pelos homens que lideravam ali de ser atacado pelos moradores, mas que todos desejavam muito a nossa morte e que se a gente ficasse olhando pela janela à noite, a gente veria eles ali chamando a gente para descer, querendo nos agredir. Isso até me lembrou aquela série From, né? Parece um pouco. Um dia eu fui embora da maneira mais ridícula possível. Eu estava carpinando e o tal Bufo, o velho escroto da carroça, que dava as ferramentas para a gente todos os dias, apareceu fora de hora. Ele já tinha dado as ferramentas e eu estava lá trabalhando e ele já tinha ido embora. Mas ele voltou e veio gritando, com ódio nos olhos. Ele veio me chamando. Ele falou que era para eu ir até. Ele me deu umas orientações. Ele falou que era para eu ir até a ala dos que estavam mudando. Era para eu entrar lá, sozinho. Tomar cuidado. Então era para eu descer uma escada escura que eu ia encontrar lá, que daria para uma sala. E era para eu fazer isso imediatamente. Eu perguntei por quê, mas o que que eu fiz? Ele falou assim: você aprontou feio. Vai agora. Vai agora porque você pode trazer problema para a gente. Vaza. Eu larguei tudo e saí correndo. Nem pensei se eu estava caindo numa armadilha. Mas afinal, se alguém quisesse fazer mal para mim ali, era só fazer, porque eu estava indefeso. Quando eu passei pelo corredor e entrei naquela ala, Luciano do céu, a ala era horrível. Tudo era iluminado com uma estranha tocha vermelha. Tinha um monte de gente sentada no chão. A pele deles era cinza e os olhos piscavam entre branco e amarelo, branco e amarelo. Eles babavam e pareciam que estavam dormindo. Eles falavam coisas, balbuciavam, como se eles estivessem no estado de transição. Do nada, eu vi uns dois desses seres que ficam deitados, eu vi dois acordados, despertos. Acho que um deles era o Vinícius e ele estava totalmente deformado, diferente, assustador. Eles estavam despertos e ficavam andando de um lado para o outro. Parece para mim que eles eram mais perigosos e agressivos quando despertavam, e depois, com o passar do tempo, eles ficavam apenas cidadãos e cidadãs de Sete Além. Bom, eu sei que eu passei correndo por eles e eles nem ligaram para mim no momento. Apenas rosnaram. Eu desci a escada escura, como o tal do bufo me mandou, e cheguei até a tal sala. Essa sala era no térreo, afinal eu tinha descido, né, de novo. Ela era toda suja, velha e empoeirada, mas ela era exatamente uma cópia invertida da sala do casarão onde eu estava. Era idêntica, só que com os móveis e com a posição da escada ao contrário. Ela ficava do outro lado do casarão. Só que eu ainda não tinha visto aquela sala e eu já tinha dado a volta no casarão várias vezes.
Eu nunca tinha visto aquela sala, nem dando a volta por fora, muito estranho. Então eu ouvi um som forte, de buzina, algo que me deu esperança. Eu olhei para fora e por uma janelinha quebrada e vi que tinha uma Kombi branca em frente a uma porteira buzinando. Era um carro, graças a Deus. Saí daquela sala gritando e balançando o braço pedindo socorro. E aí eu vi, saindo da Kombi, meus pais. Eles estavam muito felizes em me ver. Eles vieram me buscar. Finalmente, eu fui embora daquele lugar. Meus pais me explicaram no caminho que eles ficaram sabendo que eu tinha ido com um homem muito feio, estranho e perigoso em um Celta para um sítio. Quem tinha dito isso para eles eram os meus amigos lá da cidade. Eles contaram para os meus pais que eles não entenderam nada quando eles me viram todo encantado e bobo falando com um homem tão escroto e esquisito. Ou seja, eles desde sempre estavam somente vendo o velho. Somente eu via uma gatinha roqueira. O sítio onde eu estava era um pedacinho miserável de terra com uma casa quebrada. Não tinha mais nada naquele terreno. Eu digo isso com certeza porque quando eu cheguei na Kombi e meus pais me socorreram, me deram água, eu não fui embora de imediato. Eu falei, vem cá, vamos voltar ali e tirar porque tem mais gente ali. Meus pais falaram, não, não, não vamos não. Só que meus pais foram comigo e mais duas pessoas que estavam na Kombi, o motorista e um outro rapaz que eu não sei quem era. Todos nós entramos naquela casa e eles não encontraram mais ninguém. Inclusive, meus pais falaram: cadê as suas coisas? Você está só com a roupa do corpo. Porque eu deixei o meu celular e meus itens que eu havia levado lá, do outro lado da escada, depois da ala dos que estavam mudando. Então, nós reviramos a casa inteira e o terreno e não havia mais ninguém, somente eu. Eles acharam, meus pais, que eu estava morando lá fugido. Eu contei toda a minha história para eles sobre o cara, que na verdade eu via ele como uma garota. Contei tudo que eu passei nesses dias, mas ninguém acreditou. Só acharam que eu estava delirando, desidratado e praticamente desnutrido. E foi isso, Luciano. Esse é meu relato. Obrigado por ler até aqui. E aí, o que vocês acharam desse primeiro relato de hoje? Deixa eu comentar uma coisa para vocês antes. Esse foi o relato do Daniel. O relato do Diego é muito parecido. Ele também estava sem dinheiro, mas foi uma colega de trabalho dele que levou ele até um sítio, uma fazenda, em Goiás. Ele diz assim, ó, era em Goiás, eu tenho certeza, paramos lá, era Goiás ainda, eu desci. Quando ele desceu do carro, a colega dele de trabalho também tratou ele mal, xingou, deu fora nele. As diferenças que o Diego conta do Daniel, é que o Diego fala que todos os dias, quando era perto do meio-dia, passava um ônibus branco, velho e vazio pela fazenda. E que tinha uma piscina vazia nessa fazenda, onde as pessoas se reuniam para fazer um ritual de uma religião que ele não conhece. Que ele viu um rapaz namorando uma moça e o rapaz tinha os olhos amarelos, a moça não. E ele ficou 3 meses lá, mas a impressão dos familiares dele foi que ele ficou apenas 1 mês. E que ele nunca mais teve contato com essa amiga, porque ele foi atrás dela e ela realmente tinha saído do emprego. E até hoje ele está traumatizado com essa história e ele agora só dorme com medicação. Entenderam as diferenças e semelhanças? Eu achei muito legal. Quero saber a opinião de vocês, escrevam aí.